Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar a falar agora um pouco de proporcionalidade, para dar continuidade no conteúdo do segundo bimestre. Nós vamos começar com uma introdução básica que diz o seguinte: nós vimos nas aulas anteriores a definição de função como a relação entre elementos de dois conjuntos. Então, vocês lembram quando nós falamos de função, estávamos relacionando um conjunto A com um conjunto B. Aprendemos a identificar essas funções a partir de situações cotidianas e agora vamos redefinir as funções como uma relação entre duas grandezas. Então, nós relacionamos funções de uma determinada forma. Vocês lembram do exemplo do táxi, que relacionava o valor pago pela distância percorrida e etc. O estudo das proporcionalidades será uma ferramenta que utilizaremos para entendermos o comportamento das funções. Então, inicialmente faremos um estudo sobre proporcionalidade como pré-requisito necessário para o estudo das funções, como a relação entre duas grandezas. Então, agora nós vamos definir a proporcionalidade e lá na frente, na continuidade do estudo das funções, nós vamos utilizar a proporcionalidade na definição de função. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é falar sobre grandezas proporcionais. Quando a variação de uma grandeza provoca uma variação em outra grandeza, dizemos que essas grandezas se relacionam. O que quer dizer essa parte? Se eu tenho uma grandeza, por exemplo, na corrida de táxi, eu aumento o percurso, eu aumento o valor, ou seja, quanto maior o percurso, maior vai ser o valor pago. Então, uma grandeza, que é a distância percorrida, interfere na outra grandeza, que é o valor pago. Como, por exemplo, distância percorrida por um automóvel e a quantidade de combustível gasta, ou a velocidade média e o tempo gasto para se fazer um determinado percurso. A variação em uma grandeza causa a variação na outra. De acordo com a relação entre essas duas grandezas, elas podem ser classificadas em grandezas diretamente proporcionais ou grandezas inversamente proporcionais. Então, primeiro nós vamos falar das grandezas diretamente proporcionais. Vamos analisar a seguinte situação. Segundo a NR 24, norma regulamentar, norma do Ministério do Trabalho e do Emprego, que regula as condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, cada empresa deve providenciar por trabalhador a quantidade de 60 litros de água para o consumo nas instalações sanitárias. Então, ele diz que para cada trabalhador eu tenho que ter no mínimo 60 litros de água. Em uma empresa que obedece a essas normas, foi construída a seguinte tabela. Então, nós temos ali na tabela, na primeira coluna, nós temos o número de funcionários e a quantidade mínima necessária de água em litros. E aqui está filial 1, filial A, filial B, filial C, filial D e a matriz. Na filial A, há 12 funcionários e são necessários 720 litros de água. Na filial B, são 18 funcionários e 1.080 litros de água. Na filial C, são 20 funcionários e são necessários 1.200 litros de água. Na filial D, são 30 funcionários e são necessários 1.800 litros de água. E na matriz, 50 funcionários e são necessários 3.000 litros de água. Note que, enquanto uma grandeza aumenta, a outra também aumenta, ou seja, de 12 foi para 18 e de 720 foi para 1.080. Então, o número de funcionários é a primeira grandeza e quantidade mínima de água é a segunda grandeza. Então, a gente observa que elas estão aumentando. Será que esse aumento ela é proporcional? Cada uma das razões entre a quantidade de água mínima necessária em litros e o número de funcionários de cada unidade da empresa é sempre igual a 60, pois quando a gente pega 720 dividido por 12
vai ser igual a 1.080 dividido por 18, que vai ser igual a 1.200 dividido por 20, que vai ser igual a 1.800 dividido por 30, que vai ser igual a 3.000 dividido por 50, e todas essas divisões vai dar 60. Então, quando isso acontece, quando eu pego as razões e elas são a mesma, dá o mesmo resultado, nós dizemos que as grandezas são diretamente proporcionais. Dizemos então que as sequências de números 720, 1080, 1200, 1800, 3.000 e 12, 18, 20, 30, 50 são diretamente proporcionais e que o coeficiente de proporcionalidade é 60. Então, esse valor obtido, que é essa razão, nós chamamos de coeficiente de proporcionalidade. No caso ali, o coeficiente vai ser 60. Como que nós obtivemos esse coeficiente? 720 dividido por 12, 1.080 dividido por 18, 1.200 dividido por 20, 1.800 dividido por 30, 3.000 dividido por 50. Todas essas divisões resultam 60, que é o nosso coeficiente de proporcionalidade. Chamando dois valores quaisquer da primeira grandeza de A' e A', e os valores correspondentes na segunda grandeza de B' e B', podemos apresentar a seguinte proporção. A' dividido por B' vai ser igual a A' dividido por B'. Então, sempre eu vou relacionar as grandezas correspondentes. Alternando os extremos, obtemos. Então, se eu trocar o B' para cá e o A' para cá, nós temos B' sobre B', vai ser A' sobre A'. Então, tanto faz, tanto da primeira forma como da segunda forma, nós vamos ter uma razão. E se essas razões forem iguais, as grandezas são diretamente proporcionais. Ou seja, se duas grandezas são diretamente proporcionais, a razão entre dois valores de uma delas é igual à razão entre os dois valores correspondentes da outra. As sequências de números reais e diferentes de zero que representam essas grandezas são ditas diretamente proporcionais. Vamos pegar um exemplo. As sequências 5, 6, 7 e 25, 30 e 35 são diretamente proporcionais? Então, o que eu vou fazer? Para responder a essa pergunta, temos que formar as razões entre os números correspondentes e compará-las. Então, nós vamos pegar aqui 5 sobre 25, que é o primeiro número da primeira sequência e o primeiro da segunda sequência. 6 sobre 30, segundo número com o segundo número. E 7 sobre 35. Vamos simplificar essas três razões. 5 sobre 25, que é a primeira. Se eu dividir tanto o numerador como o denominador por 5, isso vai dar 1/5. Agora vamos pegar 6 sobre 30. Fazendo essa divisão, dividindo o numerador e denominador por 6, também nós vamos obter 1/5. E a última razão, 7 sobre 35. Dividindo, nós vamos obter, agora dividindo por 7, nós obtemos 1/5. Então, todas elas eu encontro um número que eu consigo simplificar essas razões, essas frações, e obtemos o mesmo valor, que é 1/5. Então, verificamos que ao simplificar as razões, obtemos um mesmo valor, constante de proporcionalidade. Então, esse valor, lembrando, é a constante de proporcionalidade, que no caso é 1/5. Portanto, as grandezas são diretamente proporcionais. Podemos resolver o problema invertendo as razões. Ou seja, em vez de pegar o número menor sobre o maior, vamos inverter 25 sobre 5, 30 sobre 6 e 35 sobre 7.
todas elas fazendo a divisão 25 dividido por 5, isso dá 5. 30 dividido por 6 é 5. 35 dividido por 7 também é 5. Então, tanto faz. Se eu pegar do conjunto, vamos chamar de conjunto, do conjunto A para B ou de B para A, nós vamos obter razões para as três, no caso, no exemplo, iguais. Só que observe que uma razão deu 1/5, que foi do primeiro conjunto para o segundo, do A para o B, vamos chamar assim. E quando eu fiz do B para o A, deu 5. Observe que 1/5 e 5 são números inversos. Então, sempre isso vai acontecer. Portanto, 25 sobre 5, 30 sobre 6 e 35 sobre 7 vai ser igual a 5. Então, todas são iguais. Com esse exemplo, podemos observar que, para duas grandezas diretamente proporcionais, a ordem em que dispomos as grandezas x e y nos dá duas constantes de proporcionalidade inversas. X sobre y, invertendo, nós vamos ter y sobre x, mas as duas nos possibilita identificar se existe a proporcionalidade direta. Então, tanto faz. De A para B ou de B para A, nós conseguimos identificar se existe a proporcionalidade direta. Vamos pegar um outro exemplo. Qual é a constante de proporcionalidade entre as sequências diretamente proporcionais 5, 18 e 12? E 40, 64 e 96. Como vimos no exemplo anterior, existem duas constantes de proporcionalidade. Vamos identificar nossas sequências por A e B. Então, vamos supor que o primeiro conjunto, 5, 8, 12, é o A, e o 40, 64, 96 é o conjunto B. Se considerarmos a constante de proporcionalidade de A para B, temos 5 sobre 40, 8 sobre 64 e 96 sobre 12. Então, simplificando, nós vamos obter o quê? 5 sobre 40, dá para simplificar aí por 5, vai dar 1/8. 8 sobre 64, simplificando por 8, também vai dar 1/8. E 12 sobre 96, simplificando por 12, nós vamos obter 1/8. Portanto, a constante de proporcionalidade é 1/8. A constante de proporcionalidade de B para A vai ficar como exercício, então façam para treinar. No próximo vídeo, a gente dá continuidade ao conteúdo.